Muito boa tarde a todos. Mais um vídeo de Teoria Geral do Direito Privado 1. Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro. Na apresentação de hoje, nós teremos um assunto um pouco diverso do que vem sendo tratado até agora. Nos vídeos passados, nós trabalhamos com temáticas pertinentes à Teoria Geral do Direito Privado 1 de forma objetiva e sintética. O objetivo da apresentação de hoje é um pouco diverso. Ele é mais amplo e mais ambicioso. É uma tentativa de mostrar de uma maneira clara como se constrói o argumento jurídico científico, ou a construção do argumento no direito. Essa apresentação foi elaborada por mim e pela professora doutora Nara Pereira Carvalho, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito bem, vamos iniciar o processo de argumentação acerca da construção do argumento jurídico-científico. Bom, o que o Ocidente deixou para nós em termos de conhecimento? Vamos lembrar que durante a Idade Média não se estudava física, não se estudava biologia, não se estudava nanotecnologia, etc. Nos mosteiros, que eram os únicos lugares onde se cultivava o conhecimento, estudava-se gramática, lógica ou dialética, a retórica, a aritmética, geometria, música e astronomia. Vamos lembrar que a primeira universidade do Ocidente foi em 1088 em Bolonha, no século XIII, universidades de Oxford, de Cambridge, de Coimbra, Salamanca e por aí vamos. E o que se estudava então? Gramática, lógica, retórica, aritmética, geometria, música e astronomia. Dessas artes liberais, nós poderíamos extrair um substrato ainda mais importante, que é o dito trivium, ou ensino trivial, que é da gramática, lógica, dialética ou retórica. Portanto, o trivium mostra três artes liberais que seriam consideradas essenciais para o processo de aprendizado em qualquer um dos mosteiros. O trivium atualizado ainda constitui a base do direito até hoje. A gramática pode ser lida como hermenêutica, ou a teorização de como interpretar textos jurídicos, normas jurídicas, a Constituição. A lógica dialética, que é o processo de convencimento, o império do argumento, e a retórica, que é a organização do discurso. Todos esses elementos necessitam de prova. Então, hermenêutica, busca pelo convencimento e ordenação do discurso, ainda hoje são a base do direito. Nós poderíamos pensar o direito de outra forma? Sim, o direito como uso de autoridade. O direito que é simplesmente imposto. Não se busca convencer, não se busca interpretar a norma, não se busca ordenar o discurso. Quer-se simplesmente impor determinada condição de maneira unilateral. Portanto, o trivium atualizado é uma ferramenta científica da democracia também. Campos de aplicação do trivium. O trivium ainda hoje ele é aplicado na teologia, na filosofia e na jurisprudência. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o direito, por ser muito antigo, ele importou vocabulário que é pertinente à teologia apenas. Por exemplo, as palavras dogma e dogmática são tudo menos argumento científico. Dogma é o que você acredita sem questionar. E a dogmática, o conjunto de dogmas que você deve acreditar sem questionar. Portanto, não é um argumento científico, passivo de refutação. E a doutrina. Doutrina é o conhecimento construído por doutores, que também é irrefutável. Em outras áreas ficaria até ridículo falar isso. A doutrina da cirurgia cerebral, ou a doutrina da erradicação de doenças bovinas em determinadas circunstâncias. Não, ninguém vai falar isso, vai falar literatura científica, literatura do assunto, etc., textos científicos do assunto. Então nós podemos até usar dogma, dogmática, doutrina, mas sabendo que elas têm essa origem e que elas podem nos enganar até hoje.
Não é porque o manual disse algo que ele está certo, é simplesmente a apresentação de um argumento. Não é? Na modernidade, nós vamos ter o nascimento do método científico. O método científico ele vai se fundamentar na empiria, na testagem. Você tem que testar, e um argumento ele só é científico se ele é testável e passível de reprodução, e o materialismo, ou seja, nós estamos lidando com o mundo material e não com o mundo metafísico. Nós não estamos dando explicações transcendentais para o argumento. Nós estamos dando argumentos materiais para o argumento. Nós deixamos os argumentos teológicos para outra área. Então, as demais ciências vão se constituir a partir do método científico. A biologia, a física, a química, a neurologia, a psiquiatria, a nanotecnologia, a bioquímica, a engenharia genética, etc., num universo em plena expansão. Mas como então ordenar o argumento na ciência jurídica? O que significa fazer um argumento na ciência jurídica? Para tanto, vamos utilizar da obra desse autor chamado Stephen Toulmin, que ele tem uma obra que foi traduzida para o português chamada exatamente Os Usos do Argumento, pela Martim Fontes, em que ele tenta demonstrar para o leitor o que é um argumento. Agora, o interessante é que Toulmin tomou por base o argumento jurídico para fazer sua fundamentação. E Toulmin é lido em várias áreas e, curiosamente, no direito ele não é lido. Uma outra acordo que nós vamos fazer aqui é que nós vamos entender a linguagem como ação. A linguagem não serve para descrever as coisas. A linguagem é uma ferramenta de modificação do mundo. Não é? Ela provoca modificações em mim, no outro e no mundo. E o direito é pleno de exemplos quanto a isso. Por exemplo, se eu falo, se a autoridade competente fala, declaro-vos casados, você provocou uma ação naquelas duas pessoas e que elas mudaram de status de solteiro para casados. Se nós mandamos uma carta de cobrança para um devedor, nós estamos constituindo o devedor em mora, ou seja, a partir daquele momento ele está com o pagamento atrasado, de uma maneira simplificada. Ele está em mora, bastando que ele receba a carta, aquele artifício de comunicação. E até no direito penal, eu condeno você a 10 anos de prisão. Portanto, seu status passou de homem livre a homem condenado, tendo que cumprir 10 anos de regime. Muito bem. Toulmin, então, apresenta o layout do argumento. São dados que levam a determinada conclusão. Agora, se eu tenho dados que levam à conclusão, sem garantia e sem empiria, eu tenho simplesmente um palpite. Não chega nem a ser uma hipótese, é simplesmente um palpite. Eu aglomerei dados e cheguei a uma determinada conclusão. Para que o argumento seja completo, ele tem que ter uma garantia que, em última instância, é baseada numa empiria. E aí sim teremos um argumento científico completo. Então, dados que levam à conclusão com uma determinada garantia que se sustenta, em última instância, pela empiria. Então, os dados eles não são simplesmente coletados de maneira bruta. Já é necessário uma pré-teorização para coletar dados. Não é? Nós vamos chamar essa pré-teorização de referencial teórico, ou marco teórico, ou farol teorético, teoria de base, são vários os nomes. Nós já estudamos a teoria daqueles elementos, daquela área de conhecimento, e a partir dessa teoria nós podemos levantar os dados corretos. Não é? A comparação seria com uma chapa de pulmão. Eu fui ao médico, ele fez uma chapa do meu pulmão, ele, médico cardiologista, olha e ali ele percebe se há um tumor, se há um efizema ou não. Para o leigo enxerga simplesmente uma chapa com algumas nuances de cinza e preto, que ele não enxerga mais nada, porque ele não tem a pré-teorização, ele não sabe observar e coletar dados específicos daquilo ali. Não é? Uma consulta médica ela é toda uma coleta de dados controlada por referenciais.
medir a temperatura, medir a pressão, medir o peso, etc. Né? São controlados segundo os referenciais teóricos da medicina. E eles são coletados com ferramentas científicas em diversas áreas. O termômetro, a balança, etc. A conclusão é um pedido de que você seja atendido na sua argumentação. A conclusão significa levar o outro a sério. Se eu estou levantando dados, chegando a uma conclusão e apresentando para você, é sinal que eu estou fazendo uma proposição de que você acredite em mim. Não é? No direito, a primeira peça feita pelos advogados que dá início ao processo é a petição inicial, ou pedido inicial, que é um argumento científico. E, por ser argumento científico, é passível de refutação. E vai ser cotejado com outros argumentos. Portanto, nós temos dados que levam à conclusão. Isso significa fazer um pedido de que aquele argumento seja levado a sério e ele é passível de refutação. A garantia é a construção ordenada e clara das razões e motivos de por que eu cheguei àquela conclusão. Como que, a partir daqueles dados, eu cheguei àquela conclusão? Eu vou explicitar, em primeiro lugar, o meu referencial teórico. Por que aqueles dados são importantes? Porque no meu referencial teórico é importante aferir A, B, C e D. E eu vou ordenar isso de maneira a conduzir a uma conclusão. Portanto, eu tenho que ordenar razões e motivos para dar uma garantia ao meu argumento. E a empiria, no direito, são leis, princípios e dados científicos, inclusive dados de outras áreas, né? Mas fundamentalmente julgados, leis, princípios, etc. Vamos dar alguns exemplos de argumento. Já falando da medicina aqui de novo. Dado um conjunto de sintomas, deve-se seguir um determinado tratamento. Portanto, se eu vou fazer uma consulta, o médico vai aferir minha temperatura, aferir meu peso, vai auscultar meu coração, vai olhar minhas vias aéreas com um instrumento específico e, dado um conjunto de sintomas, ele chega à conclusão de que eu tenho garganta inflamada e vai me recomendar um antibiótico. Portanto, há uma explicação médica para tanto, né, segundo os referenciais da medicina, que dado aqueles sintomas, então eu chego à conclusão que ele tem aquela doença, aquela síndrome. Essa explicação e o tratamento foram testados em laboratório. O antibiótico foi testado em laboratório, o antibiótico é eficaz para 95% das inflamações na garganta. O mesmo ocorre com vacinas, né? Dado um conjunto de sintomas, vamos aplicar a vacina para preveni-los. Né? Só que essa explicação científica ela precisa de uma empiria muito grande. Né? Uma vacina tem que ter testes em laboratório, depois testes em roedores, testes em primatas, depois testes em humanos que são multicêntricos, ou seja, feitos em várias partes do mundo. Portanto, se eu tenho uma determinada situação, eu posso ter a doença, dada a explicação médica e a empiria que atestam sua eficácia e sua segurança. O exemplo 2. O exemplo 2 eu vou dividir em duas situações. A situação A. Dada a pessoa natural como ser capaz de ação racional, o seu fim encontra-se na morte encefálica. É aquilo que nós vimos já, que o fim da pessoa natural se dá com a morte, e a morte é a morte encefálica, segundo a lei de transplantes de órgãos e tecidos. Portanto, há uma explicação médica para o fim da pessoa natural, né, que é equipara à morte encefálica, em que não há mais funções cerebrais. E essa explicação e esse tratamento, ou o fim do tratamento, foi testado em laboratório. Vamos à situação B. Dada a pessoa natural como ser capaz de ação racional e orientada por valores, ou seja, minha vida é uma vida que guarda sentido, ou seja, uma vida voltada para a religião, uma vida voltada para a felicidade, uma vida voltada para a construção de patrimônio, né? O seu fim encontra-se mesmo antes da morte encefálica. Né? Por exemplo, o coma profundo e irreversível. Não estou aqui falando do direito vigente, mas de hipóteses possíveis. Mas seria, hipoteticamente, possível pensar que o fim da pessoa natural se dá sem ser a morte encefálica,
bastando haver a ausência de funções superiores de forma irreversível, o como profundo. Então, há uma explicação aferida no laboratório cotejada com a ética e consequência de ambas as leituras para o transplante de órgãos e tecidos. Na situação A, nós temos que esperar a morte encefálica para fazer a coleta de órgãos e tecidos. Na situação B, nós poderíamos fazer a coleta de transplantes para transplante de órgãos e tecidos antes mesmo da morte encefálica, bastando que haja um coma irreversível. Na pesquisa jurídica, não vai ser diferente. Nós temos dados que levam à conclusão, uma garantia e uma empiria. Esse argumento destrói a autoridade, não é? Porque ele é passível de refutação. Como eu disse, ele é um pedido fundamentado de que você afirma algo perante o juiz, perante a comunidade, perante o colega, etc. Portanto, pensar direito em termos de argumento científico é reforçar a própria democracia. Porque qualquer cidadão, pode ser tomado como um jurista. Todos vão construir argumentos. Alguns vão ser meros palpites, outros opiniões não fundamentadas, mas é possível que alguém, por exemplo, com formação em filosofia, faça um bom argumento jurídico. Por que não? Ele pode ter um certo conhecimento, tem referenciais teóricos diferentes e apresenta uma conclusão diversa da que é apresentada nos manuais de direito, mas ela deve ser levada a sério porque ela é um argumento completo. Há uma grande importância do trabalho em grupo. Por quê? Porque num primeiro momento você trabalhando em grupo, você já tem um primeiro âmbito de discussão da construção do argumento científico. Tanto quanto quais dados são relevantes, quanto a conclusão que se deve chegar, qual garantia deve se dar e qual a empiria fundamentando essa garantia e fundamentando o próprio argumento. Portanto, o trabalho em grupo, ele reforça a garantia e reforça a empiria. E hoje em dia os grandes escritórios são empresas, são law firms. A figura do advogado atuando sozinho está praticamente em extinção. Então, uma das habilidades que se pretende serem desenvolvidas em teoria geral 1, além de construir bons argumentos, é o trabalho em equipe, em grupo. O trabalho em grupo pode ser feito em grupos de pesquisa ou grupos de estudo, coordenado por professores ou mesmo por alunos. E os componentes dos grupos de pesquisa podem fomentar grupos de estudo ou selecionar pessoas que simplesmente desejam estudar uma demanda específica. Por exemplo, estudar um determinado caso específico que apareceu na divisão de assistência judiciária. Nós chamamos vários colegas para estudar, debater e fazer uma conclusão daquele caso específico. Ele é debatido em grupo e se constroem argumentos coletivamente para aquela situação concreta. Além disso, deve-se explorar a bibliografia para muito além dos manuais da produção local, ou seja, extrapolar a leitura de manuais e de doutrina. Os alunos de graduação têm que ir aos periódicos, e a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, CAPES, ela faz um ranqueamento dos periódicos, quais que são os melhores, quais que são os piores. Então, os melhores, quais? A1, A2, A3 e A4. Depois vamos descendo, quais B1, B2, B3, B4. Depois o C, são uma bibliografia que não é muito confiável. Aqui não interessa discutir quais são os critérios para se atribuir A1, A2 ou B para um argumento. Mas se pegarmos, por exemplo, a revista de Direito Civil Contemporâneo, ela é qualis A2. Portanto, os textos que ali são publicados, eles têm uma boa credibilidade. Se nós acharmos um argumento na revista Nature, a revista Nature, obviamente, é A1 e com um grau de impacto fantástico. Portanto, é um conhecimento altamente confiável. É imprescindível que os elementos dados, conclusões, garantias e empirias sejam trabalhados de maneira transdisciplinar. Ou seja, o direito deve se socorrer com outras áreas. Por exemplo, se nós vamos constituir uma determinada área como sendo um quilombo, nós vamos precisar de ajuda da antropologia,
da história e da possibilidade de estudos de arqueológicos, né, uma arqueologia daquilo ali, para determinar que ali houve um determinado quilombo, portanto ele merece preservação. Ou nós podemos precisar da ajuda de historiadores e arquitetos para o tombamento de um determinado prédio, ou de biólogos e engenheiros florestais para determinar que determinada área vai ser uma área de proteção ambiental ou uma área de interesse ambiental específico. Portanto, esses elementos podem ser transdisciplinares, não havendo uma garantia de que há uma cerca irrefutável, uma cerca inexorável entre áreas do conhecimento. Muito pelo contrário, essas fronteiras estão cada vez mais móveis. Construir o conhecimento, portanto, não é meramente reinterpretar ou parafrasear a norma. Muito mais é refletir sobre as bases do próprio ordenamento jurídico, bases daquela área e bases do próprio ordenamento jurídico. E é isso que eu, particularmente, tenho feito no meu grupo de pesquisas Persona há mais de 15 anos. Muito obrigado.